Ó Senhor bendito e santo, nós te agradecemos pelo privilégio que tu nos concedeste nesta manhã, de juntos falarmos contigo por meio da oração, Senhor. E principalmente por ouvir-te a falar conosco através da tua palavra, louvar o teu nome através dos cânticos inspirados por teu Santo Espírito. E agora, Senhor, estamos desejosos por ouvir o teu ensino, Senhor. A tua palavra, o teu evangelho, sendo proclamada aos nossos corações, confrontando os nossos pecados, para que sejamos transformados pelo poder que reside na tua verdade e para que vivamos, Senhor, para a tua glória, em santidade e retidão, na tua presença, em todos os nossos dias. Nos abençoa, Senhor, com a tua palavra e nos livra do mal, nos iluminando a mente para não apenas compreender, Senhor, mas para apreender toda a tua verdade em nossos corações. Pois ela, Senhor, é quem alimenta o nosso espírito e transforma o nosso ser, modifica a nossa mente para que assim possamos viver como filhos teus, herdeiros teus. Deus bendito, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Vamos novamente abrir a palavra de Deus, meus irmãos, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, daremos continuidade às exposições nesta epístola. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o versículo de número 5, e em seguida procederemos com a exposição do texto nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 5, 1 a 5, versículos 1 ao 5. Primeira Coríntios, capítulo de número 4, versículos de 1 ao 5. Assim diz o Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém e amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Te suplicamos, Senhor, mais uma vez, para que fales conosco, Senhor. Nos confronte os pecados e nos transforme pelo poder da tua verdade. Toma teu servo em tuas mãos, Senhor, e abre o coração de cada um dos teus filhos, para que possa ouvir a tua palavra e guardá-la em seus corações. Nos livra de todo o mal e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos nas exposições passadas o apóstolo Paulo se dirigindo aos coríntios a fim de destituí-los da soberba e do orgulho com que vinham nutrindo e, consequentemente, causando uma série de problemas, dentre eles a inveja, as contendas e as divisões. Notem, meus irmãos, que se tratavam de situações bastante adversas que Paulo agora teria que tratar com estes irmãos, com esta igreja, a qual ele havia plantado naquela região.
principalmente situações adversas e difíceis, por causa da hostilidade com a qual alguns dos coríntios vinham tratando a sua pessoa e vinham considerando o seu ensino, revelando desta forma tanto uma falta de conhecimento salvífico, quanto maturidade espiritual por boa parte dos crentes daquela cidade. Sendo assim, diante desse cenário terrível, Paulo busca então ensiná-los e, em determinados momentos, exortá-los acerca do significado da comunhão que tinham com Cristo, na experiência da vida em unidade, paz e amor, para que assim então eles pudessem compreender o seu papel e sua função dentro do corpo de Cristo, bem como também a função dos demais. Desta forma, ao considerar, meus irmãos, a natureza conclusiva das exortações que precedem então esse capítulo que nós lemos agora pela manhã, e especialmente considerando a nota doxológica com a qual o apóstolo Paulo conclui o capítulo de número 3, nós somos induzidos a pensar que Paulo já teria tido tudo o que era necessário para tratar com aqueles irmãos. No entanto, ao lermos o capítulo de número 4, nesses 5 primeiros versículos, nós percebemos então, na presente sessão, que fica muito claro que nem tudo havia sido dito. Ainda era necessário que se falasse outras coisas. Era necessário que o apóstolo dos gentios suscitasse ainda outras situações, ou melhor, enfatizasse um problema que era crônico e dizia respeito à sua pessoa. Vejam, o mal entendido teológico dos coríntios sobre o evangelho e a natureza orgânica da igreja incluía o trato ou a relação acerca deles com seus mestres e o papel que estes executavam no corpo de Cristo. Porém, no centro de tudo isso, ainda estava presente aquela atitude recheada de hostilidade e desprezo para com a pessoa do próprio Paulo. E aí percebam, meus irmãos, que essas pessoas não apenas se declaravam por Apolo, por Pedro, mas essas pessoas decididamente se declaravam e se apresentavam como anti-Paulo, como contrário ao seu ensino e duvidosos de sua autoridade. Por isso, então, o apóstolo os repreende mais uma vez a respeito desse julgamento que faziam acerca da legitimidade da vocação do ministério da palavra, ou seja, de um ministro ou de um pastor, os advertindo, inclusive, acerca do julgamento que faziam, principalmente do julgamento que faziam acerca da pessoa dele, Paulo. Pois o julgamento que faziam não estava baseado quanto à sua fidelidade a Cristo, nem à palavra de Deus, mas o julgavam considerando 3 pontos cruciais na sua avaliação. O primeiro, a forma do discurso. O segundo, a presença no meio deles. E terceiro, o atendimento de seus interesses. É por isso então que ele inicia o capítulo 4, nos versículos 1 e 2, falando a respeito do ministério da palavra. Vejam aí o que ele diz. Ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Nosso autor, nesse primeiro bloco do capítulo de número 4, percebam aí,
ele estabelece uma mudança em seu discurso metafórico no tocante às figuras que ele vinha utilizando. Nós vimos no capítulo número 3 que ele usa figuras como o campo e as edificações, mas agora ele sai dessas figuras do campo e das edificações para uma figura da casa, uma figura doméstica, mais precisamente para a figura de um mordomo, como nós podemos constatar aqui nesse versículo. Observe que o termo que o autor utilizou para se referir aos ministros de Cristo como despenseiros dos mistérios de Deus é um substantivo grego oikonomos, uma palavra que era utilizada, meus irmãos, exatamente para fazer referência a um servo que trabalhava em uma casa ou em uma propriedade como seu administrador, ou seja, como seu mordomo. Mais interessante ainda é notar que a palavra que Paulo utiliza para referir-se a ele e os demais como ministros de Cristo é hipéretas, um termo que por vezes fazia referência a um servo que tinha o dever de administrar os negócios em uma casa. E aqui nós percebemos que o autor é criterioso e propositalmente ele usa duas palavras diferentes que se sobrepõem com o intuito de ressaltar um ponto, que é a responsabilidade e a autoridade que era exercida sobre essa mordomia. Vejam bem, o mordomo era aquele que servia em uma casa e que, portanto, devia satisfação e obediência ao senhor da casa, não aqueles que por ali transitavam. Os coríntios, então, deveriam compreender essa relação e aplicar essa relação da mordomia à existência da igreja e suas relações entre eles mesmos e principalmente com os seus mestres, com aqueles a quem o Senhor havia vocacionado para proclamar a sua palavra. Ora, os apóstolos eram servos de Jesus Cristo, mas era Cristo, irmãos, e não a igreja o Senhor deles. Porque eles foram enviados por Cristo para servirem a igreja, e não enviados pela igreja para servirem a Cristo. Assim, os membros da igreja deveriam respeitá-los, uma vez que estes, de forma voluntária e fiel, procuravam servir a eles por amor daquele que os chamou, e nesse caso, o próprio Senhor Jesus. Ora, se Paulo e seus auxiliares são despenseiros de Deus, como os coríntios deveriam estimá-los e então respeitá-los? Que qualidades deveriam os membros da igreja de Corinto examinar em relação a eles e ao ministério que cada um deles possuía? Percebam que a resposta, meus irmãos, não pode ser outra. Paulo vai deixar isso muito claro. A exigência básica para um ministro de Cristo, a exigência básica para um dispenseiro de Deus, a exigência básica para um ministro da palavra e dos sacramentos, para um pastor, é a sua fidelidade, meus irmãos, a Deus e a sua palavra. Irmãos, a mordomia requer uma dedicação que exclua todo o interesse próprio e inclua uma lealdade sacrificial àquele que o chamou, àquele que o vocacionou, àquele que o designou a essa tarefa, e neste caso, ao Senhor Jesus. E é exatamente isso que para Paulo significa fidelidade absoluta ao Evangelho, como ele o recebeu e como ele o pregou.
Logo, a sua intenção aqui não é fornecer uma máxima geral para o ministério cristão, mas estabelecer um critério singular, irmãos, pelo qual somente Deus poderia julgá-lo quanto à sua fidelidade a Ele. É por causa disso, então, que ele vai dizer nos versículos seguintes, vejam aí os versículos 3 e 4. Ele diz: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo, então, aplica a máxima anterior especificamente a si mesmo e à atitude dos coríntios em relação a ele. Por quê, irmãos? Porque os coríntios o examinavam, o julgavam, a fim de dar um veredito acerca da sua pessoa, acerca das suas palavras, acerca do seu ensino. A atitude deles em relação a ele, Paulo, seja de modo geral ou de alguma forma específica, equivale, irmãos, a um inquérito judicial. Eles estavam investigando ele, trazendo-o diante de si como um grande júri, por assim dizer. Mas para Paulo, tal atividade era vedada a eles. Ou seja, não era de direito deles fazê-lo. Era proibida. E por que era proibida? Ora, era proibida porque o critério com que o julgavam não era a sua fidelidade para com Deus. Não era, irmãos. Não era com relação àquilo que ele ensinava, mas como ele ensinava. Estavam medindo o seu ministério acerca da forma e não do conteúdo. Estavam medindo a sua pessoa não quanto à sua piedade, mas a quanto ele correspondia a agradá-los ou a ser do jeito que eles queriam. Paulo então vai dizer a eles: somente aquele de quem ele recebeu a confiança é quem poderia julgá-lo quanto à sua fidelidade, não os seus conservos. Neste caso, não aqueles que estavam sob ele, ou os próprios coríntios. Portanto, para Paulo, todos os julgamentos meramente humanos contra ele, quer fosse realizado pelos coríntios ou por qualquer outro tipo de pessoa que assim o julgassem, eram de pouca ou nenhuma consequência. Porque o único julgamento que contava para ele era aquele que viria do Senhor. E, portanto, é uma referência ao julgamento escatológico final que será administrado pelo próprio Cristo. Tanto é que Paulo inclui quaisquer julgamentos pessoais que ele possa fazer de si mesmo como igualmente inconsequentes. Observe, inclusive, que ele reitera que sequer se julga, não porque ele seja irresponsável ou pretenda sê-lo, mas porque está a serviço de outro. Sendo assim, diante de sua avaliação pessoal, de seu desempenho, tudo isso se torna irrelevante, porque o que verdadeiramente conta não é a opinião dele, Paulo, quanto ao seu ministério, e nem a opinião dos demais irmãos, dos coríntios, acerca do seu ministério, mas a opinião de Cristo, daquele que o comissionou, daquele que o vocacionou, porque ele é quem vai dizer se ele foi fiel ou não. E é por isso, então, que em suas palavras ele procura combater duas coisas. Primeiro, a vaidade dos falsos mestres, que viviam na expectativa de receber a aprovação humana e nada mais.
E segundo, a arrogância dos coríntios, sendo esta a razão principal porque estavam tão cegos em seu julgamento. E percebam, meus irmãos, que as palavras de Paulo aqui, quando fala em não julgar, não podem ser interpretadas como proibitivas, mas como elucidativas. Elucidativas. Não é que eles não pudessem fazer um juízo acerca do seu ministério e de sua pregação. Não é isso, mas os critérios que utilizavam não era válido. Calvino dizia que uma das principais características de um bom pastor é exatamente a de permitir que sua doutrina e sua vida sejam examinadas pelo juízo da igreja. E o sinal de uma boa consciência é que ele não evite a luz de cuidadosa inspeção. E de fato, meus irmãos, Paulo estava pronto a submeter-se ao juízo da igreja de Corinto e prestar contas quanto à sua vida e à sua doutrina, caso houvesse entre eles meios apropriados de averiguação. E é um fato que, por vezes, ele fazia isso. Outorgava à igreja poder e, de sua própria iniciativa, sinceramente, solicitava que se prontificassem a julgar corretamente. O problema, então, acontecia quando sentimentos hostis, pérfidos e sem razão passavam a perseguir um ministro fiel e logo o sentenciavam, sem lhe dar a chance de ouvi-lo, sem lhe dar a oportunidade de defender-se das acusações. E vejam que isso, meus irmãos, não está diferente de nossos dias. Quantas vezes não surgem burburinhos dentro das igrejas e acusações contra ministros e sequer é dada a oportunidade de se explicar? Quantas vezes isso não acontece? E sabe como acontece, irmãos? Não obrigatório porque a igreja estabelece um tribunal para julgá-lo, mas porque quando começa a falar, o outro, sem pestanejar, concorda. E já pega a acusação do outro e a sentença condenatória e difamatória e já passa para outro, e esse para outro, e esse para outro, sem sequer ouvir a parte que está sendo acusada. E vamos ser francos, irmãos. Isso acontece da maneira mais terrível, porque é na surdina. Vamos trazer para a nossa realidade. É o irmão que liga para falar do outro irmão, ou do pastor. E a pessoa diz, é mesmo? Ah, é? Rapaz, olha, sabe que não é a primeira pessoa que me diz isso? Quando a resposta deveria ser, meu irmão, olha, você tem uma queixa contra o pastor? Você já procurou ele? Já conversou com ele? Você disse isso a ele? Não, então, por favor, não me diga mais nada. Fale com ele primeiro. Depois que você falar com ele, eu posso lhe ouvir. Nós fazemos isso, né? Não é assim que a gente faz? Quando alguém chega falando do pastor da igreja, do presbítero da igreja, de um diácono da igreja, a gente exorta a pessoa para que ela procure o faltoso, como o Senhor Jesus ensina. A gente pede que, por gentileza, nem prossiga o discurso, porque você não quer proferir um juízo difamatório sem ouvir a outra parte. Não é assim que a gente faz? Ou será que a gente age igual os coríntios aqui? Porque é isso que está sendo colocado aqui em prática.
Porque Paulo não tinha um modo de pregar que fosse agradável aos ouvidos de alguns, ele era tido como um falso ministro. Porque a pregação dele não estava carregada de retórica e sabedoria do mundo. Ele era tido como ignorante. Porque ele não vivia entre eles, no meio deles, dentro de Corinto, ele era tido como ausente e disperso. E não duvidem, irmãos, até mesmo por conta da sua aparência. O seu ministério era julgado por essas coisas. Os ministros de Cristo devem, portanto, consentir que sua doutrina e sua vida sejam expostas à prova. Esse papo furado de pregador televisivo, de cuidado para não tocar no ungido de Deus, isso é balela. O pregador que é fiel a Cristo, ele não se preocupa com o julgamento daquilo que ele proclama. Agora, se há alguma queixa contra ele, que seja dado a ele a oportunidade de resposta. É disso que Paulo está falando aqui. Calvino vai dizer: tem que ser dado o direito de resposta. No entanto, olha o que João Calvino diz, comentando esse texto. Ele diz: no entanto, se perceberem que são condenados sem que suas razões sejam ouvidas, então que assumam para si sua posição de honra, ignorando os juízos difamatórios dos homens, entregando o caso e aguardando com intrepidez o julgamento de Deus. O julgamento de Deus. E é por isso então que ele vai dizer no versículo 5, vejam aí: portanto, nada julgueis antes do tempo. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui, tá? Porque tem muito crente dizendo assim: não, ninguém pode julgar o outro. A Bíblia não diz isso. E Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo: nada julgueis antes do tempo. Ele não está dizendo não julgueis. Mas nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E é interessante porque ele começa o versículo de número 1 com uma ordem, um imperativo, e ele conclui aqui o versículo de número 5 com outro imperativo: nada julgueis antes do tempo designado. À luz do que parece estar realmente acontecendo aqui, meus irmãos, nessa injunção, parece que Paulo está a se referir a uma proibição de julgamento por parte dos coríntios, porém não é isso que o autor tem em mente. Por que não é isso que ele tem em mente? Porque lá no capítulo 5 e versículo 12, onde ele vai trazer à tona uma flagrante situação de imoralidade no meio deles, ele ordena a eles que eles julguem os de dentro da igreja. E posteriormente, no capítulo seguinte, capítulo 6, ele vai dizer que ele espera que eles sejam capazes de julgar disputas que estavam havendo entre os irmãos dentro da igreja. Mas espera aí, pastor, ele está dizendo aqui que eles têm que parar de julgar. Mas é um tipo específico de julgamento, um tipo de julgamento pecaminoso.
um tipo de julgamento que não visa estabelecer a verdade e a falta segundo a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, o conselho de Deus, os juízos de Deus, a lei do Senhor. Não! Ele ordena que cesse o julgamento que eles vinham fazendo com sua pessoa e seu ministério. Julgamento que refletia uma falta de conhecimento bíblico. Inclusive o conhecimento escatológico. Porque ele aponta para a realidade do juízo final. É por isso que ele vai dizer que esses julgamentos estavam acontecendo antes do tempo designado, porque eles estavam querendo julgar o coração de Paulo. Como é que se julga o coração de alguém, irmãos? Percebem a natureza dessa ação? É isso que ele está argumentando contra. É isso que ele está vedando a eles. Porque quem julga coração é só um, irmãos. É o Senhor. A igreja pode julgar as suas ações à luz da Escritura, mas o seu coração, quem julga é o Senhor. E ninguém mais. E o Senhor fará isso. Quando? Na parousia. Segundo advento. Onde o próprio Senhor, o dono da casa. Lembra da figura do mordomo? O dono, o Senhor da casa. Não são os demais servos. O Senhor da casa. É Ele quem vai julgar o seu mordomo. O coração do seu mordomo. E proferir seu veredito. Jesus virá e trará luz aquilo que está escondido nas trevas, e vai expor o coração dos homens a todos, irmãos. Você já parou para pensar nisso? É bom pensar. Nada pode ser escondido de Deus. Pelo contrário. Paulo diz que ele vai expor, ou seja, trazer à luz todas as coisas, inclusive as suas reservas internas contra o próximo. Não só contra os pastores, os presbíteros e os diáconos, mas muitas vezes contra o irmão que está do seu lado aí. Vai trazer à luz os seus próprios pensamentos. Aquilo que talvez nem a pessoa que convive com você sabe que você pensa daquela forma. Vai trazer à luz as razões, as suas motivações. E sabe por que Paulo está apontando para isso, irmãos? Sabe por que Paulo está dizendo que isso que eles estão fazendo, quem vai fazer é o Senhor no fim dos tempos? E ele está dizendo, ele demonstra uma certa falta de preocupação com isso. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque as palavras dele parecem que ele não está se importando com esse juízo que vai vir sobre ele, que Deus vai fazer. A intenção dele é de mostrar para eles o quê? Exatamente isso, que ele não tem nada a esconder. Ele diz, e com isso eu não quero dizer que eu sou justo. Com isso eu não quero dizer que eu sou melhor do que vocês em nada, apenas que eu tenho a minha consciência tranquila, porque quem vai me julgar é o Senhor.
É Ele quem vai dar o veredito. Era com Ele que eu deveria estar preocupado, e eu não estou, porque a minha consciência está limpa. As acusações que vocês fazem contra a minha pessoa são falsas. E vocês vão prestar conta naquele dia. Eu, no entanto, não me preocupo com isso, diz Paulo. E não é soberba, irmãos. Mas a ideia é essa, de mostrar que ele não tem nada a esconder. É por isso que ele vai dizer que, no meio de uma aplicação positiva, que o resultado será louvor de Deus. Louvor de Deus. Que ele vai receber louvor de Deus. Todos aqueles que agem de maneira verdadeira receberão louvor de Deus. Por outro lado, os que agem perfidamente, se não corrigirem seus caminhos, Paulo diz, ele trará à luz o que está escondido nas trevas e exporá os motivos de coração das pessoas. Das pessoas. Eu, enquanto meditava sobre essas palavras para a nossa realidade hoje, meus irmãos, aplicando as palavras de Paulo aqui nesse parágrafo, a igreja odierna parece mais do que evidente que trata-se aqui de uma palavra para aqueles na igreja que estão sempre examinando seus ministros e que, em qualquer caso, tendem a sentenciá-los de modo errado. De modo errado. Corinto não é a única igreja que já se desiludiu com seu ministro porque lhe faltavam qualidades carismáticas suficientes. Quantas pessoas dentro das igrejas não querem olhar para os seus pastores e enxergarem um dos pastores midiáticos? Quantas pessoas, irmãos? Rapaz, às vezes a gente conversa com outros irmãos de outras igrejas, não é verdade? Como é que está lá, rapaz, a tua igreja? Tá? Rapaz, é muito difícil. Pastor, é tão complicado. Como assim? Não, o pastor não quer nem ir para a igreja. Domingo ele está botando os presbíteros para pregar. Porque ele trabalha, sabe, durante a semana. Ele diz que no domingo ele precisa descansar, senão ele não aguenta trabalhar durante a semana. Então ele só vai no culto da ceia. É mesmo, irmão. Que terrível. Por que você não vai então lá na nossa igreja? Vamos lá. Nosso pastor é fiel às escrituras. Quem é mesmo o pastor da tua igreja? Não, é o pastor Francisco. Francisco, nunca ouvi falar. Não, eu sei que Deus vai dar um jeito. Tá bom, irmão. Outro cenário. É mesmo, irmão. Por que o irmão não vai lá na igreja? Nosso pastor é um pastor fiel às escrituras. Quem é mesmo o pastor da sua igreja? É o reverendo Augustus Nicodemos Lopes. Opa, o reverendo Augustus? Não, então eu vou. Eu vou. Esse aí, não, esse aí. É porque se for só o Manuel, deixa onde eu estou mesmo. Agora, se for algum pastor que tem seus 2,8K de seguidores no YouTube, esse aí vale a pena a gente ir atrás, né?
Irmãos, não é sucesso que faz um ministro fiel, mas é o compromisso de fidelidade com a palavra que ele prega. É isso que faz um ministro fiel. Por outro lado, embora Paulo não pretendesse falar acerca disso, mas nós podemos tomar essa palavra de Paulo, que é para a igreja, e aplicá-la também aos ministros, aqueles que pregam e ensinam. A confiabilidade de um ministro será julgada pelo Senhor, irmãos. E a base do julgamento é a fidelidade, aquela confiança que foi depositada a ele. Lembra da parábola do servo fiel? É isso. Lembra da parábola dos talentos? É isso. Naquele dia, irmãos, naquela hora, naquele momento, nenhuma das autoavaliações de alguém quanto ao seu valor no reino servirá de nada, a não ser a sua fidelidade ao Evangelho. Porque Cristo nos chamou para servi-lo, proclamando a palavra dele, não a nossa. Foi para proclamar a sua verdade, não para agradar as pessoas. Foi para anunciar que o reino de Deus é chegado. E que por causa disso, pecadores têm que se arrepender dos seus pecados. E crer em Jesus Cristo. A palavra não foi de que ele vai lhe dar carro novo, casa nova, um emprego, que ele vai lhe dar saúde, que ele vai lhe dar uma conta bancária recheada. A palavra a ser pregada não é essa. A palavra a ser pregada é salvífica. E os ministros todos serão cobrados. Para quem usa o ministério como cabide de emprego, cuidado com o juízo que há de vir sobre a sua cabeça. Para quem usa o ministério como comércio, cuidado sobre o juízo que virá sobre a sua cabeça. Por outro lado, alegrem-se aqueles que não têm milhares de seguidores em YouTube, que não são falados nas mídias sociais, que não têm diversos seguidores como uma celebridade, mas que permanecem fiéis em suas igrejas, nos rincões mais distantes desse mundo. Mas que fazem valer o chamado de Cristo nas suas vidas, sendo fiéis na pregação da palavra, doa a quem doer. Nós precisamos despertar, irmãos. Nós temos falado muito sobre isso. Renovação da mente, a mente de Cristo. Nós não podemos sucumbir a esses conceitos mundanos, de fama, de celebridade, de seguidores. Tendo esses ícones como os detentores da verdade. Quem detém a verdade é a palavra de Deus.
que é a nossa única regra de fé e prática. Não são os homens, não são as pessoas, não são os costumes, não é a cultura, é o que Deus diz, é o que Deus ordena, é o que Deus fala, é o que o Senhor espera. Portanto, que nos apeguemos a Cristo, irmãos, que julguemos uns aos outros, mas segundo a palavra, e em primeiro lugar julguemos a nós mesmos, as nossas vidas, antes de olharmos para a vida dos outros. Não queiramos moldar os outros à nossa própria imagem, quer seja seu marido, quer seja sua esposa, quer seja seu irmão, sua irmã, quer seja seu amigo, seja quem for. Pare de querer fazer discípulos de si mesmo. O Senhor Jesus, a ordem que Ele dá aos apóstolos, não é para fazerem discípulos de si mesmo, é para fazerem discípulos dEle, ensinando o que Ele ensinou a eles para ensinar. Nós precisamos acordar desse entorpecimento, dessa pós-modernidade, irmãos. Cuidado com a língua, já dizia Tiago. Cuidado com os juízos infamatórios. Cuidado com o rancor, a inveja, a ira. Lembrem-se de Cristo, do seu exemplo, do seu amor, da sua graça e do seu perdão. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, acerca, Senhor, de coisas tão importantes para o teu povo, Senhor, que é a atitude da soberba, Senhor, do orgulho, de achar, ó Deus bendito, que podem julgar os ministros que tu vocacionou, e até mesmo os próprios irmãos, segundo as suas próprias vontades, Senhor, segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios quereres. Senhor, perdoa-nos e nos ajuda a ter um olhar para com o nosso próximo de misericórdia, como tu olhou para nós, a termos o olhar para o nosso próximo, tendo ele em maior estima do que a nós mesmos, a ter um olhar para o nosso próximo, gracioso como tu, Senhor, através da tua graça, nos amou e nos salvou. Que possamos assim também proceder com cada um de nossos irmãos, com o nosso próximo, como tu ordenas em tua palavra, e que seja para o louvor da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém.